Mesa para dois. Puxa uma cadeira. 1h mais 36 minutinhos, abrindo o nosso último bloco do Mesa para Dois desta sexta-feira. Recentemente aqui no nosso programa, nós demos destaque a uma produção literária intitulada Contando os Literatos e Notáveis da Terra dos Marechais, Ontem e Hoje. Estivemos aqui com o organizador da obra, porque é uma obra que reúne vários escritores que relatam, fazem uma pequena biografia de nomes notáveis da cultura alagoana. E hoje vamos entrevistar mais duas dessas pessoas que nesse trabalho conjunto contam as histórias de pessoas notáveis aqui do nosso estado. Estamos recebendo as escritoras Fátima Maia e Elizabeth Volbeck. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de saber quem vocês retratam, de quem vocês contam histórias no livro do Matheus? Matheus, o Matheus é o organizador. Sim. E ele já contou a história da nossa produção cultural aqui de Alagoas, mas antes dessa produção cultural que é feita aqui, notáveis, né, os literatos e notáveis, ele também fez do patrimônio material e imaterial. E tivemos o grande prazer em contar, né, eu comecei com a história da mestra Vânia Oliveira, que não só é um patrimônio de Alagoas, como ela é reconhecida internacionalmente. A Unesco a reconheceu como patrimônio do Brasil. O organizador do projeto é o Matheus Cavalcante. Matheus Cavalcante. Então a senhora retrata a história da mestra Vânia. Eu retrato da mestra Vânia, e no segundo livro eu retrato da Vilma Nóbrega, que era da Biblioteca Pública. E agora nesse livro agora, mais novo, eu estou falando sobre a Peró Andrade, que é do circo Sua Majestade o Circo, que foi o primeiro circo social de Alagoas. Que bacana. Onde ela tirou mais de 200 crianças da rua na época do lixão e deu uma profissão a essas crianças, né? Deu uma atividade através da escola de circo, e não poderia deixar de retratar uma notável que muita gente não conhece, né? O Matheus deu a liberdade de cada um de vocês escolher quem gostaria de retratar. Na realidade, ele por isso que ele fez esse livro de vários autores, inclusive tem cearense, tem baiano, paraibano, que fizeram questão de participar, que são apaixonados pela história de Alagoas, ou que tiveram em algum momento ou moraram aqui, ou que tem algum parente. Então, eles fazem parte. Também ele abriu, né? Ele abriu um leque quem podia se inscrever, e essas pessoas falam dos notáveis de Alagoas, como fala do patrimônio muito bem. Fátima Maia retratou a Peró. E Elizabeth retratou quem? Bom, meu querido, o que eu queria salientar, que a Fátima não disse, esse já é a segunda edição. Nós já tivemos uma primeira edição, né, desse livro. Sim. E a cada edição é escolhido uma lista de notáveis, onde a gente escolhe um que a gente vai homenagear. Uhum. Tá? E, inclusive, o Matheus, ele, além de organizador, ele também é escritor nessa... Sim, ele participa também, né? Ele participa. E, que é a paixão no meu dele, caso, né? Eu escolhi Sávio Almeida. Nossa, nome. Professor Sávio, historiador, sociólogo, né? Memorialista, dramaturgo. Nos deixou recentemente, inclusive. Deixou-nos recentemente. Então, eu conheci o Sávio pessoalmente, eu conheço a esposa dele, Miriam Almeida, tá? Já fiz exposição de arte plástica com ela. E eu não podia deixar de falar do meu amigo querido, que é o Sávio. Então, a minha poesia foi justamente uma poesia em homenagem a esse grande homem que fez Sávio. E a forma como se retratou os personagens também é livre, né? Tem gente que escreveu uma pequena biografia, tem gente que resolveu homenageá-lo através de um poema. No meu caso, eu escrevi uma poesia, né, uma grande poesia, porque a cabeça, Sávio Almeida, numa poesia pequena, não dá mesmo. Porque o primeiro livro dele foi contando Alagoas em prosa e verso. A sua forma de interpretar a Peró foi de que forma, Fátima? Não, foi uma mini-biografia dela. Foi mini-biografia, sim. Né? A primeira da Vânia, que em prosa e verso, foi em prosa e em verso também, né? Mas esses outros, até por conta da quantidade de páginas que tinha, que eu ultrapassei um pouco, ficou só em prosa mesmo, só uma mini-biografia. É interessante, né? Porque mescla dentro do mesmo livro diversas formas
de literatura, né? Ele fica um livro bastante dinâmico, né? Não fica cansativo da pessoa ir lendo. Dos notáveis de Alagoas. Antes era só os literatos. Então, quando é o notável, você abre mais O leque, né? o leque. E de tantas pessoas que fazem muita história de Alagoas. O livro, por conta disso, acaba sendo revestido de um caráter histórico muito importante, né? É uma antologia, antologia, por isso que, né, reúne tantos autores, tem abertura para esses autores todos. Eu acho interessante porque ele, como eu disse, ele recebe uma carga histórica, porque aqui fica registrado para sempre uma pequena parte da história de pessoas que ajudaram a construir, de alguma forma, a identidade alagoana. E que os mais jovens na escola não sabem disso. Aliás, eles não sabem mais nem reconhecer. Quando eles passam o nome de um bairro, né, eles não sabem reconhecer nenhum notável, nenhum literato, a não ser que seja nomes como Graciliano Ramos, né, Jorge de Lima, tal, que ainda são estudados na escola. Mas os mais recentes, eles não conhecem, não sabem quem são. Uma estátua, eles não sabem quem é. O nome de uma rua, o nome de uma praça. De uma praça, não sabem. Então, eu acho que esse é um livro que, de repente, deve ser divulgado dentro das escolas também. Estamos entrando com uma PL, porque procuramos, né, eu e Matheus saímos juntos e procuramos as secretarias de educação, de cultura e vários museus e tudo para ver quem poderia nos dar essa ajuda para divulgar e para poder chegar às pessoas, né, quando fossem visitar. E aí chegamos, não foi a conclusão, foi a realidade de que para que os livros dos autores alagoanos fossem reconhecidos, teria que entrar com um projeto de lei. Então, nós entramos com um projeto de lei, junto ao vereador Valmir, onde ele deu entrada aqui pelo município e nós estamos procurando também, já estamos com um deputado que ainda vai dar entrada, para que o Estado todo, né? Mas eu fico imaginando, será que seria necessária a força de uma lei? A força de uma lei. Não, a coisa não poderia acontecer de forma espontânea? Pois é, a quantidade de autores que temos. Eu comecei como escritora em 95, com o meu trabalho infantil, que eu contava história para meus filhos, são 5 filhos, eu contava história para eles e essas histórias pularam os muros da minha casa, foram para as escolas. E eu tive, assim, as professoras me procuravam, né, para passar meu texto para eles, e tive a ajuda do pessoal de cultura, que era efervescente. Então, eu estava em rádio, eu estava, né, nas entrevistas, estava participando de vários momentos culturais da cidade. Também a minha música, nessa época, né, eu tinha me inscrito no Festival Canta Nordeste, 1 em 2, 91, 92, e já tinha o livro, então, e tinha música também. Então, o Quinteto Violado gravou um CD meu infantil e fomos indicados ao Prêmio Sharp de Música. Ah, que bonito. E aí eu não saí das rádios, né? Depois o Sesc, ele fez meu segundo livro, na realidade. Quem fez o livro foi a Edufal, que antes, né, podia, a Leda Almeida abriu para meu trabalho infantil, porque antes era só o trabalho mesmo, né, que tivesse ligado à universidade. E aí o Sesc se interessou tanto, na época era a Catarina Laboré, que ela abriu a parte das gravuras, né, ela abriu a música que já tinha, e saiu o primeiro CD infantil gravado pelo Sesc, foi o meu, de Fátima Maia. Que bacana. A história de Tati Bitati. A história de uma menina que tinha uma língua tão grande que não cabia na boca. Porque ela trocava os sons onomatopeicos. Né? Ela falava no X. E aí a Tati Bitati, porque quem trocou os fonemas. Então, comecei esse livro, eu fui convidada para dar palestra no Congresso de Fonoaudiologia, que era o lúdico na terapia. Então, fui fazendo, né, meus trabalhos infantis, que foram reconhecidos no Brasil inteiro. Que bacana. Inclusive, na época, o Grupo Positivo de Educação, ele adotou meu livro, que saiu em 240 mil cópias no Brasil inteiro, comprovados. Como é que não chega a Secretaria de Educação daqui? Exatamente. Elizabeth, como recebeu o convite para participar de uma antologia tão bonita como essa? Bom, eu já era escritora, né? Já tinha lançado um primeiro livro, já tinha participado de outras antologias. E quando eu entrei na Confraria Nossos Poetas, a gente vai conhecendo, né, todos os outros escritores. E daí o Matheus, então, sai chamando todo mundo, né? O Matheus puxa todo mundo da Confraria para participar. E daí o convite foi feito,
através de um grupo no WhatsApp. E quem quis entrou, quem não quis, né, infelizmente ficou de fora. Então, esse trabalho foi um trabalho muito interessante, porque para você falar de uma outra pessoa, você tem que fazer um senhor trabalho investigativo sobre a personalidade, o ilustre, né? Uma pesquisa sobre a vida da pessoa. Uma pesquisa, né? E daí, seja lá em prosa ou em verso, você precisa disso. Sim. Né? Você precisa respaldar, né? Quando você coloca essa sua versão, vai ter quem conteste, vai ter quem vai buscar mais informações, vai ter quem... E isso puxa uma coisa, puxa a outra, e é isso que o autor e escritor quer, né? Que você vá buscar mais... né? Subsídios para falar sobre ele, não é isso? Isso, para conhecer mais a personalidade, como Fátima disse, que poucos conhecem. Esse livro tem a grandeza também de trazer pessoas do passado e pessoas do presente. Escritores antigos e escritores agora. Exatamente. E eu acho que, como você disse, já estão na segunda edição, nada impede que aconteça uma terceira, quarta, quinta edição. Provavelmente haverá, sim. Já está tendo uma lista com mais outras personalidades, mais outras pessoas sendo chamadas para... E essa forma de construção a várias mãos, né, uma construção coletiva, eu acho muito bonito, né? Porque, primeiro, você consegue transformar isso quase que numa homenagem, né? Você vai ali retratar pessoas pela qual você tem admiração. Então vira quase que uma homenagem também a esses literatos, essas figuras notáveis aqui do nosso estado. E a gente pode entrar no livro com um custo financeiro muito menor. Porque Exatamente. na hora de lançar um livro sozinha, isso fica impossível. Sem contar que nós temos, né, nessas duas pessoas, o Matheus, que é incansável, e o Ciro. É verdade, Né? Ciro Veras. O Ciro Veras, que são incansáveis na nossa divulgação. Porque senão os livros ficam guardados, ficam num canto. E outra coisa interessante, nós tivemos no lançamento do livro a presença de alguns desses... Dos retratados, né, desses na obra. Homenageados. Isso foi muito, muito gratificante para a gente. Né? Eu imagino que para quem foi homenageado também, né? A emoção de estar sendo retratado num livro tão bacana. Inclusive, me vem a pergunta agora. Vocês hoje retrataram pessoas no livro. Será que futuramente Fátima Maia e Elizabeth Wolbeck vão se tornar também... serão retratadas por outras pessoas Já sou. Já é? Ah, que bacana. Já sou. Já foi retratada em todo mundo? Já fui retratada. Até porque, né, você também disse que tem tantos anos, né? E eu, mais de 40 anos que estou aí, então, de repente, é tão interessante, porque no meu primeiro trabalho infantil, eu fiz uma história do pote azul, que meu avô me contou que embaixo do arco-íris tinha um pote cheio de ouro. Eu transformei esse pote num pote azul cheio de guloseimas. E não é que esse pote azul se transformou, digamos, no tapete mágico dos contadores de histórias. Então, no pote azul, eles tiravam as histórias para apresentar. E, de repente, assim, eu estava me apresentando na Bienal e gente vinha e dizia que me conhecia. Eu dizia, mas eu não conheço. Eu conheço e tenho um pote azul em casa. Olha só. Então... isso aí me tornou mais conhecida no meio dos contadores de histórias, né, que retratam tudo isso. Ainda tenho o prazer de dizer que recebi um prêmio nacional de contação de história agora, o prêmio Baobá, que foi entregue agora, o 8º prêmio foi entregue agora em Ouro Preto, Minas Gerais. Né? Então, dentro dessa contação de histórias, que eu estarei também, dizendo aqui ao público, né, estarei no domingo, dia 1º, pela Beabá, pela Livraria Beabá, e estarei contando histórias no primeiro festival da primavera, que vai ser na Vila Farol. Bom, eu nunca fui retratada não, mas eu sou bastante conhecida na minha cidade natal, Palmeiras dos Índios. Tenho certeza que um dia será, Elizabeth. Gostaria de agradecer demais a presença de Fátima Maia conosco, Elizabeth Wolbeck também aqui no nosso Mesa para Dois. Saibam que a literatura alagoana sempre terá cadeira cativa e mesa reservada com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. O prazer é nosso, né, Pai? O prazer é nosso. Mesa para dois.